E olha, no Dia da Consciência Negra, a gente mostra que o número de vereadores negros, ou seja, os pretos e pardos, subiu em todo o país. 45% dos eleitos esse ano são negros, contra 42% em 2016. Apesar disso, ainda falta muito para a representatividade ser efetiva, pessoal. Por que eu falo isso? Porque 56% da nossa população é formada aí por pessoas pretas ou pardas. Na Câmara de Araçatuba, por exemplo, as questões raciais devem ter mais espaço a partir do ano que vem. Maurício é preto, corajoso, tem caráter, honroso, um homem de família. Maurício foi criado na periferia e foi a mãe que teve um papel fundamental na construção da identidade dele. Minha mãe sempre falava que seria uma benção. E meu pai falava assim, seja trabalhador, acorda cedo, vai trabalhar. Minha mãe também sempre falou assim, seja isso, menos trabalhador, honesto. Mais da metade da população brasileira é composta por pessoas pretas e pardas. Esses dois grupos que formam a população negra, que representa 55% dos brasileiros. Mas os representantes dessa maioria permaneceram por muito tempo longe da política. É essa situação que, aos poucos, começa a mudar. Maurício tentou uma vaga na Câmara pela primeira vez e foi o mais votado. Ele foi um dos candidatos que ajudaram a dobrar a representatividade negra na Câmara de Araçatuba, que saltou de 3 para 6 vereadores. 40% do total de 15 cadeiras no Legislativo Municipal. Outro novato na Câmara de Araçatuba e representante da comunidade negra é o Wesley. O estudante de Direito foi eleito em uma candidatura coletiva e pretende atuar com a ajuda de 6 co-vereadores, que vão levar até ele as demandas da população da cidade. Mas já sabe onde começa a virada nesse jogo: na educação. Foi a educação que me fez chegar até a universidade e a educação que está fazendo eu chegar a muitos cantos. Então, o jovem preto, talvez, se não pela educação, não tivesse oportunidade para ocupar esses espaços. E a ocupação de espaços é também uma forma de combater o racismo. A Câmara de Araçatuba ainda terá um terceiro integrante que se autodefine como um homem preto. O coronel aposentado Manuel Guimarães, que cita um trecho do discurso de Martin Luther King como uma de suas maiores inspirações na atividade política. Nós vamos ser expoentes. Eu acredito que essa mudança nós vamos estar mostrando para a juventude negra, falar assim, olha, você pode chegar lá, você vai encarar as pessoas olho no olho, né? Então a representatividade, nossa representatividade era muito pequena, ainda é, mas nós vamos reverter esse jogo. O analista político Peter Abreu aponta o avanço na representatividade negra nas câmaras das principais cidades da região. Somando Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente, o número de vereadores negros saltou de 9 para 14. Mas ainda não é hora de comemorar, já que em um país onde a maioria da população é negra, a representatividade continua sendo majoritariamente branca. Nós tínhamos que ter pelo menos 50% de negros compondo a Câmara para ser representativo, porque a população negra representa até mais do que 50% da população brasileira. Então, nós temos que ter ainda uma equidade nesse sentido. Cada passo é um avanço, mas a luta do cidadão negro tem de ser contínua na conquista pelo espaço que é seu por direito. A participação na política é de extrema importância para corrigir erros do passado e, assim, caminhar para transformar o Brasil em um país rico e aconchegante para todos. Que o homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define. Eu sou meu próprio lar. E é? Sou. Gente, é uma discussão que a gente sempre tem que ter e a gente, infelizmente, vive numa sociedade que é extremamente preconceituosa. Isso deixa todos nós muito assustados e tem gente que acha normal
o preconceito racial, isso nunca vai entrar na minha cabeça. É algo que realmente precisa ter o avanço. Tem que ter a representatividade não só na Câmara, como também nas assembleias, na Câmara dos Deputados, no Senado, enfim, a gente tem que ter aí negros ocupando todos os espaços nas grandes empresas, nas lideranças, o que não pode se contentar aí com migalhas, tem que ter espaço para todos. Eu sou um defensor aí, você que está em casa pode não concordar comigo, pode realmente achar que eu estou falando uma besteira, mas é a minha opinião, a opinião do Marcelo Casagrande. Eu sou muito a favor das cotas raciais, justamente para poder tentar diminuir esse abismo que existe entre negros e brancos. A gente sabe que realmente isso existe e vê que essa desculpinha que todos têm aí, estão de pé de igualdade disputando o espaço, a gente sabe que não está. É muita hipocrisia falar que está disputando em pé de igualdade porque não está. Porque aquele jovenzinho, playboyzinho, que estudou em escola particular, que é branco, vai disputar a vaga com uma criança negra que mora na periferia, que teve que trabalhar desde logo cedo, que passou fome. É impossível conseguir colocar em pé de igualdade. Por isso que enquanto a gente não tiver uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, a gente vai sim precisar fazer essas correções por meio dessas cotas, porque é o que? É uma herança, é uma dívida do passado que a gente continua pagando e vai ter que pagar até que isso realmente acabe.